Pode se assentar, boa noite, graça e paz, shalom, do Senhor envolva a sua vida. E gostaria de lhe convidar a abrir comigo a passagem bíblica de Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. O texto bíblico nos diz assim, eu gostaria que a igreja fizesse a leitura comigo em voz alta. Vamos juntos, queridos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Pai querido, nessa noite queremos pedir mais uma vez que a Tua graça nos assista, no compartilhar da Tua palavra, que Teu Espírito nos ajude a compreender Tuas verdades, a fim de que essas verdades sejam assimiladas e vividas. E uma vez que ela se torna real na nossa vida, possa nos transformar e transformar a nossa colheita. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Não sei se o microfone está muito alto, para quem está aqui, para quem está lá no fundo. Tá bom? Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre crentes cansados. Vamos repetir essas duas palavrinhas que talvez sejam tão talvez presentes na vida de muitos de nós, ou de alguns de nós. Crentes cansados. Vamos repetir essas duas palavras. Crentes cansados. Não estamos falando do cansaço físico, não estamos falando do cansaço do trabalho, do dia a dia. Estamos falando dos crentes que se cansam de fazer o bem. Estamos falando daqueles que começam bem a jornada cristã, daqueles que tiveram uma experiência verdadeira e genuína com o Senhor, e foram incendiados pela palavra e pelo Espírito Santo um dia, numa certa ocasião, e naquele tempo de suas vidas fizeram profissões de fé, de devoção, de entrega, de oração, de praticar o bem, de praticar a justiça, de amar a todos, de semear sempre, de ter um olhar sempre espiritual, nunca ter um olhar carnal, nunca ter um olhar materialista. Mas com o passar do tempo, os crentes vão se cansando. E o grande perigo é quando nós vivenciamos essa fase da nossa vida, onde já não estamos mais tão dispostos a semear no bem, a fazer o bem. E alguma coisa começa a acontecer na nossa vida de muito estranha. Nós continuamos a ter as nossas convicções, mas as nossas práticas, elas vão se tornando muito distantes daquela espiritualidade que nós começamos a desenvolver ou que nós vivenciamos numa determinada fase da nossa vida. E é isso que vai nos cansando. Vamos nos apartando dessa caminhada primeira, vamos nos distanciando e começamos a nos tornar homens naturais. Não sendo homens naturais, porque somos homens e mulheres nascidos de novo, que têm uma experiência com o Senhor, mas vivemos na naturalidade da humanidade. Vivemos no mesmo caminho, talvez, na mesma forma de pensar, com as mesmas práticas, porque estamos evidenciando um cristianismo que se cansa de fazer o bem, que se cansa da espiritualidade primeira. E o próprio texto bíblico vai nos dando aqui o motivo para esse cansaço. O próprio versículo 7 nos ensina: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em primeiro lugar, queremos dizer que o crente cansado, ele está colhendo hoje resultado das suas semeaduras. Ele hoje está cansado porque ele semeou na via errada. Vamos compreender
Qual que é a via certa, qual que é a via errada? O versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Os crentes se cansam porque eles deixam de semear no Espírito. Vamos dizer isso, os crentes se cansam porque eles deixam de semear no Espírito. Todo aquele que semeia no Espírito nunca se cansa. Esse é um segredo espiritual que você deve entender e eu também preciso compreender. Se hoje dizemos que os crentes estão cansados, é porque eles em algum momento começaram a deixar de semear no Espírito. E para compreender o que é semear no Espírito, o texto de Gálatas capítulo 5, um capítulo antes, vai falar do fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mais uma vez, eu quero que você repita após mim. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora nós vamos falar os 9 gomos desse fruto juntos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, quem semeia no amor nunca se cansa. O seu casamento vai ser renovado. A sua relação pai e filho vai ser renovada. A sua relação com as pessoas vai ser renovada. Porque você está semeando no Espírito. E por que você não se cansa? Porque o fruto é do Espírito. O fruto da carne cansa. Porque a carne, eu entro na jogada. Eu entro em cena. Mas o Espírito, habitando em mim, o fruto é dele. A única coisa que eu preciso fazer é semear nesse veio. Então, toda vez que o meu coração, ele é inclinado a deixar de amar, antes se aborrecer com alguém, então eu deixo de semear no Espírito, que é o amor, para começar a semear na carne. O aborrecimento me cansa, mas o amor me renova. Quando eu começo a nutrir ressentimentos em relação a alguém, eu começo a entrar em trabalho de parto, mas não para trazer uma coisa boa à luz, mas algo ruim, porque estou semeando na carne. A carne vai produzir um trabalho desgastante, a amargura, o aborrecimento, a inimizade, que é a obra da carne que vamos ver daqui a pouquinho, traz cansaço para a carne, traz peso para a alma, mas o amor me liberta. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz. Se você começa a semear no Espírito, e você tem claro diante de si 2 caminhos, ou eu semeio no Espírito, ou necessariamente estarei semeando na carne. Mesmo que você não saiba, toda vez que você deixa de semear no Espírito, você automaticamente está semeando na carne. E ao semear na carne, você se cansa. E torna a realidade de um crente cansado. Mas aquele que se renova no Espírito, ele ama. Ele é alegre. O ambiente de família, o ambiente de casa, não será um ambiente hostil. Porque será um ambiente de amor. Será um ambiente de alegria. Estou semeando no Espírito. E o que eu vou colher? Eu vou colher filhos abençoados, alegres, em paz. Eu colherei um relacionamento conjugal pacífico. Ser longânimo, ter longa paciência. Ser benigno. Ser bondoso. Ser fiel. Ser manso. E não ter pavio curto, que é domínio próprio. Todas essas coisas não cansam. E eu quero dizer, queridos, que alguns crentes vão se cansando
ao longo da jornada, porque eles perderam de vista que ou ele semeia no espírito, ou automaticamente está semeando na carne. E ao semear na carne, ele se cansa. Versículo 8. Porque o que semeia, do capítulo 6, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Diga, eu vou semear no Espírito. Amém? Se hoje você começa a identificar que você já não vai mais aos cultos como você ia no passado, você perdeu o amor. Você perdeu o primeiro amor. E ao perder o primeiro amor, você deixa de semear no Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor. Você deixa de ter alegria de viver na comunidade. Você deixa de semear no Espírito. Você deixa o lugar da oração. Você deixa o lugar da leitura da Bíblia. Você deixa o lugar dos devocionais. Você deixa o lugar da intimidade, do relacionamento pacífico com a família, com as pessoas. Deixou de semear no Espírito. E olha o que vai acontecendo quando a gente gradativamente vai deixando de semear no Espírito. A carne começa a entrar em ação. No capítulo 5, versículo 19, Gálatas 5, versículo 19, a Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 6 está dizendo que nós precisamos semear no Espírito. Quando eu deixo de semear no Espírito, eu vou abrindo a possibilidade para uma semeadura, não só possibilidade, mas eu vou determinando uma semeadura numa dessas coisas. Por exemplo, aquele que deixou seu coração isento da ação do investimento do amor. Gradativamente, ele vai abrindo o coração para amar menos as pessoas. E nessa hora se configura uma brecha para as dissensões, para as inimizades, para as contendas, para deixar de valorizar o outro, para entrar numa condição de ciúme, de inveja, que é obra da carne. E depois de um determinado tempo, nós encontramos essas pessoas longe da igreja, longe da oração, longe do fazer o bem, porque a carne ficou sobrecarregada. E ela ficou sobrecarregada do quê? De falta de amor, que na verdade é inimizade, é contenda, é briga, é divisão. A carne é alimentada e o espírito entra numa condição de jejum. O espírito não é alimentado. A carne é alimentada. E o que nós vemos? Crentes cansados. O resultado final dessa trajetória são crentes magoados, ressentidos, que se cansaram de fazer o bem, que começaram bem, fazendo o bem, mas num determinado momento da vida começaram a dizer: não vale a pena fazer o bem, não vale a pena amar, não vale a pena buscar a paz, não vale a pena.
Então ele começa a se cansar de fazer o bem. Olha o que diz o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. O que eu quero dizer, meu amado, é o seguinte: que você não pode se cansar de fazer o bem. Que você não pode deixar de semear no Espírito. Que você não pode se cansar de vir para o culto. Que você não pode se cansar de pregar, de anunciar. Se você der colher de chá, num determinado momento, você se cansa de orar, você se cansa de vir ao culto, você se cansa de fazer o bem, e pouco a pouco a sua carne começa a ser alimentada. Você se torna indolente, você se torna preguiçoso, você se torna impaciente, você se torna intolerante, o seu casamento começa a ficar sem graça, a sua paternidade começa a se tornar distante, seus filhos não percebem mais você como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que tinha a chama de Deus no seu coração, porque você está distante. Você se cansou de ser pai, você se cansou de ser mãe, você se cansou de desenvolver paternidade, você se cansou de pregar, se cansou de orar, se cansou de ir aos cultos, se cansou de fazer o bem, se cansou de ser honesto, deixou de semear no Espírito o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes nos cansamos de ser mansos e nos tornamos chutadores do pau da barraca, porque nos cansamos de ser mansos. Nos cansamos de fazer o bem. No versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Diga, façamos o bem a todos. Aquele que se cansa de fazer o bem, ele começa a fazer o bem de uma forma mais seletiva. Não, eu só vou fazer o bem para minha casa ou para quem merece que eu faça o bem. Para quem mereça que eu faça o bem. Porque eu me cansei de fazer o bem a todos. E eu começo a ter um estreitamento de coração. Eu começo a ser egoísta. Eu começo a direcionar o bem para umas poucas pessoas, que, ao meu ver, mereçam o meu bem. Só isso. Porque, no fundo, eu estou me cansando de fazer o bem. E Paulo está dizendo nessa carta, não nos cansemos de fazer o bem e de fazer o bem a todos. Porque esse texto nos chama a um alargamento de coração, a voltar a alargar o coração, a não ser mais estreito nem seletivo em relação a quem há de ser o alvo ou objeto do seu amor. Fazer o bem a todos. Fazer o bem a quem não mereça o meu amor, fazer o bem a ele também. Orar por quem não merece a minha oração, orar por ele também. Fazer o bem por aqueles que estão fazendo mal, fazer o bem para eles também. Porque a ausência disso é resultado de que o crente se cansou. Meu querido, quando o crente se cansa, ele se torna estreito no canalizar do seu amor, ele se torna estreito e seletivo. Não, poucos merecerão o meu amor, ou a minha benignidade. Então você canaliza para esses poucos, porque a sua medida se tornou pequena, porque você se cansou de fazer o bem. Mas na hora em que você volta a alargar o seu coração e semeia no Espírito,
Quando você chega num culto como esse e percebe, olha, acho que o que o pastor está falando é o retrato da minha vida. Eu tenho amado a bem poucas pessoas. Eu tenho feito bem para pouquíssimas pessoas. Eu tenho sido paciente para pouquíssimas pessoas. Então eu tenho, na verdade, um diagnóstico aqui. Que talvez eu tenha me desanimado em relação à semeadura espiritual. E sem perceber, comecei a semear na carne. E me tornei preguiçoso com relação ao bem. Me tornei indolente em relação ao meu próprio ministério de semeador. Semeei para a carne. Talvez semeei os meus aborrecimentos. Fiz com que a minha mágoa crescesse porque eu investi nela. Investi na minha intolerância. Investi na minha raiva, na minha falta de paciência. Investi na minha carne, no meu pavio curto. Foi nisso que eu investi. E agora percebo que, ao longo deste tempo, deixei de fazer um investimento espiritual na minha vida. Por isso me tornei estreito em relação a Deus e eu me tornei estreito em relação às outras pessoas. E como consequência, eu me cansei de fazer o bem a todos. De abrir o meu coração para todos. E com isso, eu perdi o meu ministério. Perdi a minha consciência do meu chamado primeiro. Fui perdendo a minha vocação, a consciência da minha vocação, de qual é o meu chamado primeiro. Quero te dizer, meus amados, quero dizer a todos vocês que pastores se cansam, que líderes se cansam, que crentes se cansam, e o motivo é esse: ele deixou de semear no Espírito, deixou de investir no amor, na alegria, na paz, deixou de investir na longanimidade, na bondade, na benignidade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Em contrapartida, sem perceber, começou a investir na carne, nas inimizades, nas contendas, nas porfias, nas idolatrias. Basta eu deixar o lugar de oração, que eu vou encontrar um Deus a adorar. Pode ter certeza disso. Isso é forte. Quando você deixa o lugar de oração, há um Deus a cada esquina te esperando para você adorar. Isso é idolatria. Basta eu deixar de investir no Espírito, eu começo a sentir necessidade de roupas. Começo a sentir necessidade de dinheiro. Eu começo a sentir necessidade das coisas. Basta eu deixar de investir no Espírito e eu certamente encontrarei um Deus a cada esquina para adorar. É inevitável. Feitiçarias. Pastor, eu não sou feiticeiro. Mas a inveja e o ciúme faz a gente fazer orações feiticeiras. Oração feiticeira é aquela que você não suporta quando aquela pessoa com quem você tem um certo dissabor, ela cresce, e as suas orações agora começam a se mover para que ele caia, porque no fundo você se tornou um prisioneiro da sua carne, da inveja, do ciúme, feitiçarias, idolatrias, contendas, iras, porfias. Começa a deixar a vida no Espírito e a sensualidade começa a se manifestar. A prostituição, a lascívia, um desejo incontrolável de satisfazer a carne. Quero ver, quero tocar, quero sentir, quero ter prazer. E a pessoa não percebe que ele está se enveredando por um caminho de alimento da sua carne e vai fazendo que no final dessa história os crentes se tornem cansados. Estão cansados do quê?
estão cansados da glutonaria, estão cansados da bebedeira, estão cansados da pornografia, da prostituição, do alimentar o mal contra o outro, estão cansados, inchados, porque a carne está sendo alimentada em detrimento do fastio do espírito, do jejum do espírito que não é alimentado, de uma vida espiritual que vai morrendo à míngua. Quantos compreendem? E vamos nos cansando de fazer o bem a todos. Esse tipo de situação, ela se manifesta aqui em Lucas 12, versículos 45 e 46. Lucas 12, 45 e 46, a palavra de Deus diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Repita após mim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Só até aqui por enquanto. Veja só o que o texto diz: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar. Ele mudou de postura. Ele não espancava antes, mas espanca agora. Porque ele se cansou de fazer o bem. Ele começou o casamento de uma forma linda, mas ele está terminando de uma forma terrível, porque ele se cansou de fazer o bem. Passou a espancar. Qual que é a atitude dele? O que está acontecendo dentro dele? Talvez ele tenha se tornado um crente nervoso. Quero que você diga para o seu vizinho: cuidado para você não se transformar num crente nervoso. Diga isso para ele. Estou dizendo isso porque tem um livro com esse título. Estou dizendo isso porque tem um livro com este título: Crentes Nervosos. Crentes nervosos. Quem são esses crentes nervosos? São aqueles que começaram bem, mas foram deixando gradativamente de semear no Espírito. E sem perceber, estavam semeando na carne. E todo aquele que semeia, vai colher. E a colheita é certa. E esse homem, ele está realmente desenvolvendo esse comportamento. E passou a espancar. Ele passou a desenvolver uma atitude que não era a que ele desenvolvia antes. E o comportamento dele mudou também em relação às outras coisas. E ele passou então a comer demais, ou a beber demais, ou a embriagar-se. Ou seja, ele passou a investir no lugar errado. E a colheita dele é uma colheita que ele não esperava, mas é uma colheita inevitável. Mas eu não sou um crente nervoso. Eu quero ser como Jesus. Mateus 12, do versículo 15 ao 21. Mateus 12. De 15 a 21. Veja o que esse texto nos diz, Mateus 12, de 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías.
Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Aleluia. Diga, Jesus nunca se cansou. Aleluia. Sabe por que Jesus nunca se cansou? Porque ele nunca investiu na carne. O investimento de Jesus sempre foi no Espírito. Ele nunca se cansou. E se você quer nunca se cansar, não invista na carne, mas invista no Espírito. E Jesus nunca investindo na carne, nunca quis publicidade. Quando curava alguém, expulsava algum demônio, dizia, olha, fica isso só para você. Porque eu não estou competindo com o Facebook. Porque eu não estou competindo com quantas curtidas o meu feito merece. Aqueles que investem na carne querem publicidade. E eles se cansam quando o nome não está no topo da mídia. Eles se cansam. Jesus, como não tinha que prestar contas para ninguém, a não ser para Deus, e o que ele fazia era para as pessoas, e o mover que havia nele era motivado pelo amor, somente pelo amor, e não pelo reconhecimento de ninguém. Então isso fazia com que ele nunca se cansasse. Ele podia fazer a milhares de pessoas nos bastidores, contanto que o Pai visse. Só isso basta. Mas o desejo pela publicidade cansa. O desejo de aparecer como os fariseus tinham, cansa. O orgulho cansa. A aparência cansa. Competir para ver quem atinge o topo mais elevado da mídia ou das redes sociais, tudo isso cansa. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Ou seja, Deus dizendo do filho, eu tenho alegria nesse filho, porque esse filho não vai competir com ninguém, porque esse filho não vai querer ser mais importante do que ninguém, ele não vai querer publicidade como outros querem. A minha alma se compraz na simplicidade do coração dele, a minha alma se compraz na humildade dele, na ausência de violência que vejo na vida dele. Por quê? Porque não contenderá. Os que alimentam a carne não agradam o coração do Pai. Os que andam em contenda, os que andam em briga, os que andam em disputa, não podem agradar o coração do Pai. Mas esse filho amado, ele agradava o coração do Pai, porque primeiro ele não queria publicidade, em segundo lugar, não contenderia com ninguém, nem gritaria com ninguém, nem alguém ouviria a sua voz nas praças. Por isso o pai se alegrava desse filho. E esse filho não faria como muitas pessoas, esmagando a cana quebrada. Não, não esmagará a cana quebrada. Porque quem investe no Espírito é benigno. Nunca fará o mal para ninguém. Não esmagará a cana quebrada. Quem investe no Espírito sempre tem esperança.
Quem investe no Espírito sempre confiará que Deus pode fazer algo por alguém. Jesus como manso, como benigno, como bondoso, não faria como muitas pessoas que ao se depararem com pessoas marginalizadas, pisaria nessa cana quebrada como todo mundo faz. Não. Ele é aquele que pode estender a mão ao marginalizado, ao desanimado, ao cansado, porque ele tem esperança de sobra dentro dele para oferecer esperança a quem já não tem esperança alguma. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É aquela vela que já foi acesa, mas está se apagando, quase esmorecendo. Mas encontra, se esse pavio que fumega encontrar um crente cansado, o crente cansado vai dizer o seguinte: ah, não quer vir, não venha mesmo. Vai embora, siga seu caminho. O crente cansado é o crente intolerante. O crente cansado é aquele que tem uma cana quebrada, então ele pisa de vez e diz: não preciso de você. Vai embora, siga teu caminho. O crente cansado é aquele que já não tem a possibilidade de dar mais um passo. E se ele está diante de um pavio que já está quase se apagando, ele apaga de vez. Porque ele não tem paciência para dar um passo a mais. Porque ele se cansou de fazer o bem. Amém, queridos? Nem apagará a torcida que fumega. E a última frase é interessante. Até que faça vencedor o juízo. Até que a justiça de Deus prevaleça. O que isso quer dizer? Que às vezes você vai estar no limite da paciência, mas aguenta até o fim. Porque se você não aguentar até o fim, a justiça não prevalecerá. E se você está quase ali, como Jesus, levando pedrada, chicotada de tudo quanto é lado, crítica, calúnia, o que ele fez? Respirou fundo, não gritou, não esmagou a cana quebrada, não pisou num Pedro já destruído. Não, se manteve firme, porque ele sabia que a justiça tinha que prevalecer. Ele não podia se deixar levar pela intolerância. Ele não podia se deixar levar pelo pecado. Nunca pecou. Ele não podia cair na cilada da direita ou da esquerda. Porque ele sabia que a verdade tinha que prevalecer. Que a justiça tinha que prevalecer. Que ele tinha que ir até o fim na bondade, na mansidão, no domínio próprio. Ele tinha que prevalecer até o fim. Sem se cansar. Até que a justiça prevalecesse. Meu querido, às vezes no seu local de trabalho, você estará sob uma pressão sobrenatural, que não é nem desse mundo. O que você tem que fazer? Entender que tem dois caminhos. Ou você faz como eu fiz uma vez, peguei um documento, como eu já disse aqui várias vezes, e bati na mesa do meu chefe e diz: não vou fazer isso. Até parece, né? Eu com esse jeitinho que eu tenho, mas eu fiz isso. Peguei um documento, bati na mesa do meu chefe e diz: olha, eu não sou responsável por isso, não sou culpado por isso, então que outro faça, não eu. Veja só, que é isso? Carne. Carne. O que o texto diz? Jesus não se ouvirá seu grito na praça, não se ouvirá, não contenderá,
não gritará, ninguém vai ouvir a sua voz na praça, não vai esmagar a cana quebrada, nem um pavio que fumega. Às vezes você vai estar diante de uma pressão no mundo, no lugar onde você vive, no lugar onde você trabalha, cercado de serpentes, de cobras venenosas, querendo armar ciladas. E naquela hora a tua carne vai gritar, para que você grite, para que você faça prevalecer a sua razão, na força do seu braço, na força do grito, na força dos seus argumentos. Mas é carne, é carne, é carne, só carne. Mas você vai ter a opção de contar até 10 e dizer, carne, fica quieta. Porque eu não vou dar a resposta que eles querem ouvir. Não serei desaforado. Não darei lugar à ira. Não vou alimentar a raiva que talvez eu esteja sentindo agora. Não vou alimentar. Não vou buscar publicidade. Não vou fazer algo para que os outros me considerem melhor. Não. Eu vou fazer como Jesus. Não contenderá, não gritará. Não vou fazer ouvir a minha voz na praça. Não vou esmagar a cana quebrada. Ainda que tenha oportunidade de fazer isso, não vou fazer. E nem vou apagar o pavio que fumega, não vou fazer isso. Mas eu vou seguir firme até o fim. Até que a verdade prevaleça. Até que a justiça triunfe e não o pecado. Diga, o pecado não triunfará na minha vida. A justiça triunfará na minha vida. Até que triunfe a justiça. Até que prevaleça a justiça. Todo este mundo vai concorrer para que o pecado triunfe na sua vida. Mas o que vai triunfar será a justiça. Quando Jesus subiu naquela cruz, com a coroa de espinhos, com as mãos e pés, seus atos, todos eles, foram, ainda que no limite do amor, no limite da resistência, mas foi dizendo assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso, queridos? É uma consciência de que a justiça tem que prevalecer. Olha-se naquele momento, diante dos soldados, algozes ali, batendo e martelando, ele tivesse um momento de deslize e praguejasse contra um deles dois. O que teria prevalecido? O pecado teria prevalecido e não a justiça. Então, muitas vezes, você estará no limite, no limite, no limite, no limite. No limite. No limite, queridos. Da carne e do espírito. Da carne e do espírito. Quem viaja muito? O Marco viaja muito, né, Marcos? Viajei de Uberlândia para cá, ontem à noite, ida, bênção, volta, bênção, maravilha. Na nossa faixa, e de repente um caminhão vem, ou o motorista cochilou, e na velocidade que a gente estava, opa, o que vai acontecer agora? Mas de repente o caminhão pegou e tomou o rumo dele, e nós passamos. Mas às vezes nós andamos no limite da paciência, no limite da espiritualidade, no limite da carne e do espírito. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, até que faça vencedor o juízo. Ou seja, até que a justiça vença. Você tem que chegar no final de cada dia dizendo, hoje, eu tive a oportunidade de mentir, mas eu não menti. Eu tive a oportunidade de trair, mas não traí. Eu tive a oportunidade de falar mal, mas eu não falei. Eu tive a oportunidade de explodir, mas eu não explodi. E no final do dia você pode dizer, hoje a justiça prevaleceu.
Hoje o triunfo foi de quem? Da justiça, da verdade. Mas a pergunta é: a quem eu tenho alimentado? Em quem eu tenho semeado? Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu quero orar por toda a igreja hoje, orando por mim mesmo, orando pela minha família, orando pela sua família, para que a gente possa assimilar isso e vivenciar essa palavra nessa semana. E se você tem abandonado o lugar da semeadura das coisas boas, eu quero te convidar a voltar a semear. Voltar a semear no amor, voltar a semear na alegria, na paz. O seu casamento vai agradecer, as relações familiares vão agradecer, os relacionamentos de trabalho vão agradecer. Vem aqui à frente, vamos orar juntos, queridos. Vamos nos renovar no Espírito. Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo pode trazer à nossa memória agora algumas coisas que a gente fazia tão bem, algumas doações generosas, ou ações de visitas a pessoas, aos encarcerados, aos hospitais, aos doentes, mas a gente foi se cansando de fazer o bem. Quem sabe você tenha já se visto em algum outro período da sua vida tão frutífero, tão determinado, tão perseverante em tantas coisas boas, mas você foi abandonando esta semeadura. A semeadura no amor, na bondade, na paciência. E sem perceber foi deixando com que a carne falasse mais alto. Vamos voltar, queridos? Vamos voltar para aquele lugar de onde a gente não deveria ter saído? Pai amado, eu creio que a Tua palavra foi entendida pelas pessoas que se encontram neste lugar que é a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que todos nós tivemos a oportunidade de nos identificar com algum momento, com alguma coisa do que foi compartilhado hoje aqui. Eu creio, Senhor amado, que hoje estamos tendo a oportunidade de mais uma vez apresentar a nossa vida diante de Ti. Senhor, que esta semeadura no Espírito, que essa semeadura espiritual possa ser retomada, porque a colheita é a vida eterna, mas a vida eterna que se manifesta não após a morte. É a vida eterna no meu casamento, é a vida eterna nos meus relacionamentos, é a vida eterna hoje, agora, na vida que eu vivo junto com as pessoas, na vida que eu vivo a partir do meu coração, do meu interior, de onde fluem rios de água viva. Mas Senhor, se a nossa semeadura já não é mais uma semeadura no Espírito, antes temos semeado na nossa carne, na nossa ira, na nossa mágoa, nos nossos ressentimentos. Então da carne vamos colher a corrupção. Ó Deus amado, ajuda-nos hoje a compreender tanto uma coisa quanto outra, para que possamos voltar, Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem.
Talvez você tenha vindo nessa noite, hoje aqui, porque Deus te trouxe para que você pudesse ouvir sobre a necessidade de você voltar à semeadura correta. Pai, eu oro para que ministérios sejam devolvidos. Oro, ó Deus, para que posições sejam retomadas e corações sejam reaquecidos na Tua presença. Senhor amado, reconhecemos que é justamente neste lugar escuro da alma que abrigamos um ressentimento, que abrigamos um desânimo espiritual, que abrigamos um sentimento errado de que não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser justo, não vale a pena orar, não vale a pena se consagrar. É nessa escuridão da alma, Senhor, que muitas vezes aceitamos argumentos mentirosos que nos levam a desistir da fé, nos leva a desistir da casa de Deus, dos irmãos, da comunhão. É na escuridão desta alma que muitas vezes o inimigo semeia um pensamento ruim, um pensamento de maldade, uma decisão errada. Vem, Senhor, iluminar esse lugar escuro da alma hoje. Eu te peço, Senhor, porque creio que todos nós estamos diante deste desafio. O desafio de não nos cansarmos de fazer o bem. O desafio de não nos tornarmos crentes cansados, desanimados, de amor seletivo, que ama alguns poucos, mas não consegue mais dilatar o coração para ser um coração largo, para amar a todos, para fazer o bem a todos. Senhor, hoje, Senhor, vem com teu fogo nos lugares secos, frios do coração, na escuridão da alma, vem com teu fogo, na escuridão, traz do teu avivamento, Senhor. Lugares secos, sim, Senhor, frios do coração,